O jeito errado de alfabetizar começa quando nós pedimos para a criança o seguinte, procedimento. Leia esta palavra aqui, olha só a palavra. Agora, olha a figura que muitas vezes está do lado e dizemos para a criança, o que você acha que está escrito aqui? O ensino da leitura, através deste estímulo da leitura de palavras inteiras, palavras completas, é errado, porque é um mito sobre como o nosso cérebro aprenderia a ler. Se olharmos para o cérebro, desde 1988, com a primeira pesquisa publicada na Nature, na revista Nature, sobre as regiões do nosso cérebro que são ativadas no momento da leitura, tem se constatado que o cérebro processa cada uma das letras e não olha para esse formato global, total da palavra. Então, esta leitura de palavras completas é um mito. O que temos, na realidade, é o processamento de letra por letra. E o cérebro não utiliza esse formato global da palavra. Nós temos, hoje em dia, a ilusão de que a aprendizagem da leitura se dá pelas palavras inteiras e de uma forma global, porque lá no nosso primeiro ano da alfabetização, as crianças são mais lentas e necessitam de mais tempo para cada uma das letras. Mas eu já aproveito para dizer que neste vídeo você vai ouvir o jeito certo de ensinar a partir de como o nosso cérebro precisa aprender a ler. Mas para que você se forme cada vez mais e aprofunde na temática da alfabetização, eu já adianto que no link que está aqui, logo na descrição deste vídeo, abaixo deste vídeo, você consegue ter acesso a um curso 100% gratuito sobre alfabetização. Depois, então, que você finalizar este vídeo, é só clicar no link da descrição para garantir a sua vaga. Combinado? Clica no link para conferir o cronograma das aulas. Mas voltando aqui, a leitura de palavras, portanto, ela é um processo cereal, uma letra por vez. E na medida em que as crianças avançam no segundo, no terceiro ano, isto desaparece e dá a ilusão da leitura de palavras completas. Parece que a gente está lendo de uma forma completa, uma forma global. Mas, como adultos, hoje, nós nos esquecemos como éramos quando crianças, nós esquecemos o quão difícil era aprender a ler e achamos que podemos apenas pousar o olhar numa palavra e ela imediatamente vai vir à nossa mente. Hoje, nós lemos todas as letras ao mesmo tempo e nos dá a ilusão de leitura de palavras completas. Efetivamente, se olharmos para o nosso cérebro, o cérebro ainda processa cada uma das letras e não apenas uma forma global. Inicialmente, a palavra ela entra como uma forma visual, a leitura inicia como qualquer outro tipo de estímulo visual, mas rapidamente ela se movimenta para uma área do cérebro que foi descoberta e que concentra o reconhecimento da palavra escrita. Esta área, denominada por Stanislas Dehaene como caixa de letras do cérebro, porque é onde nós guardamos conhecimento sobre as letras. E a partir disso, há uma combinação de outras áreas do nosso cérebro, uma que concerne ao significado das palavras e a outra que está relacionada à pronúncia e à articulação da palavra. Portanto, para a criança adquirir essa capacidade de ler prontamente as palavras, assim como a gente lê de rápido reconhecimento, primeiramente o ensino da leitura requer a especialização de um sistema de visão para o formato das letras. Então, primeiro a gente tem que aprender as letras, conectando aos sons da fala e ensinar a correspondência da letra ao som é essencial para qualquer pessoa aprender a ler do ponto de vista do cérebro. Então, quando a criança ela chega na escola para aprender a ler, ela já tem um sistema sofisticado de linguagem falada e de visão, mas ela precisa criar essa interface, o que conecta essa área visual da formação de palavra a essa caixa de letras do cérebro e conectá-la apropriadamente. Ou seja, ler não é, portanto, criar algo completamente novo, mas que ler consiste essencialmente na conexão de uma criação, de uma interface entre a visão
e o sistema de linguagem oral. Então, aprender a ler é, em grande parte, a capacidade de se atentar para os fonemas individuais da fala e atribuir a esses fonemas, a esses sons, a esses fones, diferentes letras, conectando, portanto, as letras aos seus sons. Aliás, ensinar essa correspondência entre letra e som é a forma mais rápida para qualquer pessoa adquirir a leitura e a compreensão do que se lê. É isso que as pesquisas têm investigado. Ou seja, a criança ela não será capaz apenas de decodificar a palavra, mas também compreender o seu significado, que é a grande finalidade da alfabetização. E isso funciona porque existe uma forma de autoensino. Assim que as correspondências, letras, sons são aprendidas, as crianças têm essas correspondências entre letras e sons automatizadas, então elas podem reconhecer as palavras usando auditivamente a pronúncia das palavras e acessar um léxico auditivo. Essa rota mais direta entre letras e significado, ela pode ser treinada na medida em que a criança treina a leitura, que ela lê sozinha, de forma autônoma, e assim ela vai lendo cada vez mais e vai lendo cada vez melhor. Mas para ela se especializar nessa leitura cada vez mais fluente, ler cada vez melhor, de forma autônoma, fluente, só é possível porque antes ela aprendeu a ler corretamente, decodificando cada pedacinho da palavra, letra por letra, e não associando uma forma global da palavra a uma figura que tem ali o seu significado. Essa noção de duas rotas de leitura tem um papel muito importante em todos os modelos contemporâneos do processo de leitura. E isso a sua faculdade certamente não te contou. Bom, mas a boa notícia é que eu estou aqui para fazer essa ponte entre você, uma alfabetizadora, as evidências científicas da ciência da leitura, e lembrando que você só precisa clicar no link que está na descrição deste vídeo, logo abaixo deste vídeo, para garantir uma vaga num curso 100% gratuito sobre alfabetização. Então, confira o cronograma das aulas ao clicar no link que está na descrição do vídeo, tá bom? Porque neste curso eu vou te ensinar o que a faculdade não ensinou sobre como ensinar a ler corretamente, não através de pistas visuais e de o que você acha que está escrito aqui a partir de palavras inteiras. Bom, mas hoje em dia, com base no que nós sabemos, então, a partir desses estudos do cérebro, nós podemos dizer essencialmente que, pela perspectiva do cérebro, aprender a ler consiste em, principalmente, em duas etapas. Primeiramente, em reconhecer as letras, certo? A criança precisa se especializar no reconhecimento das letras. Em segundo lugar, conectar essas letras aos sistemas de linguagem, ou seja, a criança precisa aprender os sons das letras e como esses sons estão presentes, formam as palavras, para então ler através do conhecimento dos sons das letras. Aí sim ela vai conseguir ler cada vez mais, ler cada vez melhor, compreender, ela vai liberar espaço para conseguir compreender o que ela está lendo, que é a finalidade da alfabetização. E é por isso que o Derraene, esse neurocientista francês da área da ciência da leitura, ele cita no seu livro muito famoso, Os Neurônios da Leitura, o seguinte: o que eu devo recomendar, em definitiva, aos professores que desejam tornar ótimo este ensino da leitura? Que a etapa decisiva da leitura é a decodificação dos grafemas em fonemas. É a passagem de uma unidade visual, aquilo que estamos vendo, a uma unidade auditiva. Tem que ter essa conexão. E que é, pois, sobre essa operação que se devem focalizar todos os nossos esforços. E para aprender a ler, o treinamento pelo método fônico é essencial. Somente atentando para a correspondência entre letras e sons é que o aluno consegue ativar um circuito clássico de leitura, permitindo que ocorra o tipo adequado de aprendizado, de aprendizagem da leitura. E você que está ouvindo esse vídeo agora pode até pensar, mas eu sei ler e não sei os sons das letras. Logo, conhecer os sons das letras, relação, letração não é essencial, não. Aí que está. De alguma forma, você estabeleceu que a escrita representa a fala. E talvez você tenha concluído isso através da memorização dos sons das sílabas e suas formas, a forma global das sílabas.
sílaba. Mas o que a ciência da leitura tem comprovado é que aprender assim requer muito mais tempo e algumas crianças terão a impressão de que sabem ler, mas elas poderão, então, carregar dificuldades para o resto da vida. E tem outras crianças, como aquelas com dislexia, que elas nunca aprenderão a ler assim, pois para elas é primordial o ensino das letras e seus sons e como decodificar, como ler através desses sons pelo método fônico de alfabetização. E tem ainda algo mais alarmante. O Derraene alerta neste livro que eu citei que, ao analisar imagens cerebrais de pessoas tentando ler, o que se tem é que, quando a criança está presa a pistas visuais, associando a palavras inteiras nas etapas iniciais da leitura, e não aprendeu a relação letra-som, a como decodificar com precisão, por exemplo, porque ela foi exposta a um método global ou analítico de alfabetização, a imagem cerebral põe em evidência o efeito mais espetacular. Quando a pessoa é ensinada a ler dessa forma, o hemisfério direito se ativava para uma leitura global, uma leitura visual, enquanto que, quando a atenção era voltada às letras, o que ativava era a região clássica da leitura, que é uma área occipitotemporal ventral esquerda. Enfim, não precisa guardar isso, mas é só para você saber. Dito de outro modo, a aprendizagem pelo método global mobilizava um circuito inapropriado, diametralmente oposto ao da leitura eficiente, que é pelo método fônico. Em resumo, o método fônico pode até não ser o único método que alfabetiza, mas é o método de alfabetização que melhor alfabetiza. É um método de alfabetização mais eficaz, que alfabetiza mais rapidamente, porque está em total acordo com a forma pela qual o nosso cérebro precisa aprender a ler, através do reconhecimento da relação letra-som e da decodificação de cada letra enquanto forma gráfica e sua correspondência auditiva. E você, como professora, deve saber que entre a infinidade de caminhos e métodos que tentam te apontar para como ensinar uma criança a ler, e que, embora a defesa da ideia de que cada criança é única e que aprenderia a ler de um jeito, ou de que não existe o melhor método de alfabetização, ou que não existe jeito certo de ensinar a ler, que tudo isso pode até parecer verdade, mas a ciência da leitura e o estudo de como o nosso cérebro aprende a ler tem apontado insistentemente que existe, sim, uma melhor forma de ensinar a ler. E que esta melhor forma, que inclui todas as crianças, se dá pelo ensino dos sons das letras e a utilização do método fônico de alfabetização na hora de ensinar a ler. Mas olha só, não me entendam mal, porque é claro que cada pessoa é única, cada criança é única e tem sua própria personalidade, mas você precisa saber que alfabetizar parte de um processo cognitivo. E alfabetizar significa ensinar a ler e a escrever em um sistema alfabético. E que, diante disso, desse conceito do que é alfabetização, os processos cognitivos que são utilizados no ato de alfabetizar e as etapas podem e devem ser as mesmas, assim como as áreas cognitivas que precisam ser desenvolvidas em todas as crianças. Ou seja, do ponto de vista de como o nosso cérebro aprende a ler, existe sim uma melhor forma de ensinar, e o método fônico figura como a forma mais eficiente para ensinar a ler corretamente. E para finalizar, Derraene ainda alerta que, com base em décadas de estudos científicos, que os professores precisam ser capazes de redirecionar o cérebro da criança e ensinar especificamente o que todas as crianças precisam para aprender a ler. Que o fator determinante para aprender a ler e para aprender a escrever corretamente, portanto, não é idade, a disposição biológica, mas sim o reconhecimento, o conhecimento que as crianças adquirem sobre como as letras representam os sons da fala, ou seja, sobre como funciona aquele nosso sistema alfabético de escrita e como ler através dos sons das letras. É isso que você tem que fazer. E olha, se você precisa saber como fazer isso de uma maneira eficiente,
alfabetizar em até 90 dias, toca no link que está aqui na descrição desse vídeo, porque a gente vai ter uma aula, um curso gratuito, uma sequência de aulas, onde eu vou te mostrar tudo aquilo que a faculdade não te ensinou. É só clicar no link que está logo abaixo na descrição deste vídeo e eu te espero, confira aí o cronograma, veja quando vai começar e eu te espero neste curso 100% gratuito. Aproveita e compartilhe este vídeo com quem também tem que estar com você, com quem tem que participar deste curso gratuito e também com quem tem que aprender mais sobre como o nosso cérebro aprende a ler. Até mais!